a lei de Deus, Exato. não é a lei dos homens, porque na lei dos homens hoje a gente verifica que tem muitas criaturas, nós, pais, porque nós ainda não fizemos o progresso, Claro. que às vezes nem sabe, não dá a atenção que deveria dar para os filhos. Sem dúvida. Então cabe aos pais, em primeiro lugar, perante a lei de Deus, e nós vamos responder por isto, pelos nossos atos, encaminhar aquelas criaturas que ali nascem, os seus filhos, para este caminho moral, este caminho evangélico, este caminho do aperfeiçoamento espiritual, que tem que ser colocado em primeiro lugar. Sem dúvida. Agora, você ainda continua a sua pergunta. E se o pai falhou? A mãe, o pai, os pais falharam? É complicado da seguinte forma, que às vezes eles não falharam, mas os filhos falharam. Exatamente. Às vezes a gente dá, a criatura, o pai, a mãe, dá toda aquela orientação, toda aquela educação, faz um esforço muito grande em benefício e depois aquela criatura, pela índole que ele já trouxe de outras existências, é por isso que nós temos na doutrina espírita, adota, que não foi criado pelo espiritismo, o princípio da reencarnação, que as grandes religiões adotam. Sem dúvida. Né? Então, através dessas várias existências, porque a vida é uma só, nós vamos progredindo e muitas vezes o espírito não consegue vencer aquelas suas dificuldades anteriores e sucumbe quando os pais não tiveram culpa, porque os pais fizeram todo o encaminhamento necessário. Então, muitas vezes, não são os pais. Quando for responder, os pais fizeram o que estava ao seu alcance. Ao seu alcance fazer. O espírito é que falhou. Existe Por isso uma questão que o espírito também. é individual. Claro. É individualidade, nós somos individualidades. Então não podemos colocar responsabilidade apenas aos educadores, porque depende também da gente. Você falou em educadores e falou na gente. Quem é os educadores Educadores, e quem é a gente? os pais. Os e pais. gente, os filhos. Os filhos. Nós, os tá filhos. Certo. Nós, os filhos, os nossos pais educadores. Exatamente. Aí você falou assim, os outros educadores, porque tem a escola lá tem a fora escola. também. O senhor também é problema. professor, não devemos esquecer isso. A isso. gente trabalha nessa área aí, a gente... É difícil, é complicado. Hoje é mais complicado ainda. Eu digo assim, eu dizia sempre assim, e digo, na minha época, que eu era infante, eu era criança, nós tínhamos 3 instituições nas sociedades admiráveis, continuam sendo admiráveis, Sim, claro. Só que o papel delas era um papel conjunto. Era um papel onde todas elas levavam para este caminho do aperfeiçoamento moral, da educação moral da criatura, do ser, do espírito. É a família, onde tudo começava, íamos para a escola, e íamos para a igreja, a religião, ou espírita, ou católica, da Assembleia de Deus, ou evangélica. Né? Ali o trabalho era o mesmo, de encaminhar a criatura para o bem. Porque o que nós temos que ser hoje é homens de bem dentro dessa sociedade, pessoas boas, para que nós possamos conviver de uma maneira diferente com essas coisas. Sem dúvida. Né, que nós estamos vendo aí. Então, o trabalho dessas 3 instituições, o conjunto desse trabalho formava a criatura de uma maneira diferente. Hoje nós estamos sentindo falta disso. A escola não faz mais isso. A escola não faz, só instrui. Só instrução técnica, instrução científica. Né? A igreja, as religiões, as pessoas parecem que estão voltadas só para o problema material. Todo mundo ainda está com essa visão do ter. E aí elas não se preocupam em ser essa pessoa diferente na sociedade. Mas, devido ao agravamento dessa situação que nós estamos vendo, alarmante, né? Nós estamos vendo aqui na nossa cidade, situação muito difícil, muito complicada, com muita violência, muitas mortes, né? Muitos vícios, essa degradação até nós estamos vendo na sociedade, nas nossas elites que dirigem o nosso país, o nosso estado. Nós vamos ter que... é uma depuração que está acontecendo, sabe? Está acontecendo uma depuração na sociedade. E está vindo à tona. E está vindo as coisas à tona, e nós estamos vendo que estão vindo também criaturas, jovens principalmente, no campo das leis, que já vêm com outra mentalidade, com a mentalidade de agora mudar essa situação. E, aliás, toda a mudança gera um desconforto, e esse desconforto que nós estamos sentindo no momento. Nós estamos sentindo agora, vai passar por isso. Tem uma questão ainda, falando da responsabilidade dos pais, nós falamos nos filhos que vêm para famílias, né? Muito bem. A pergunta é a seguinte, e os órfãos? No caso dos órfãos, e aqueles que não conseguem uma adoção? Na religião espírita, nós temos, falando na questão da religião, que o
codificador da doutrina espírita, ele diz assim para nós: a religião que não melhora o homem, que não melhora a sociedade, ela não está cumprindo a sua obrigação, ela não cumpriu o seu grande papel perante Deus. Aí você vê o seguinte: o que as religiões ensinam para nós, esse ensino espiritual moral? Quando a criatura não tem mais condições, o homem não tem condições de se sobreviver por si mesmo, nós não temos que dar a mão, nós não temos que ajudar, nós não temos que amparar, nós não temos que proteger. É essa situação, o mais forte, o mais bem situado, mais bem estruturado, tem que ajudar. É o princípio do amor, da caridade. Então, aquela criaturinha, quando ela tem que passar por aquele sofrimento de ser órfão, muitas vezes criaturas que são abandonadas, é porque ela traz com ela, das outras existências dela, compromissos, onde a lei é outro fundamento da doutrina espírita. Causa e efeito. Sem dúvida. A lei de Deus, na lei humana, a gente vê muitas coisas aí que a gente se apavora. A lei de Deus é justiça, ela é perfeita. É perfeição, é amor e é misericórdia. Mas a justiça... Mesmo que essa perfeição, aos nossos olhos, pareça imperfeita, né? É isso, perfeitamente. Mas ela é perfeita, realmente. A lei de Deus, nós não escapamos. Sem dúvida. Pode atenuar pela nossa mudança. Você mudando a sua maneira de ser, mudando a maneira como você vai tratar, você pode atenuar. Certo. Mas se você cometeu o seu erro, você vai ter que se defrontar para fazer aquela correção necessária. Então, isto ocorre com essas crianças muitas vezes. Então, os que tiverem condições, e tem tantas almas boníssimas na nossa sociedade, elas vão adotar. Ele vai encontrar, não vai encontrar aquela família material, sanguínea, né? Mas ela vai encontrar aquela família espiritual, que vai adotar aquela criaturinha, e aquela criaturinha vai se sentir bem, e aqueles pais adotivos, o filho é adotivo, os pais também adotaram, né? Claro. Então aqueles pais vão fazer esse trabalho perante a lei de Deus, vão ser responsáveis. Que na realidade não deixa de ser um compromisso afirmado Sim. no plano espiritual, da mesma maneira, nada foge. Isto, nada foge à lei de causa e efeito. Nada foge, nada é por acaso. Aliás, tudo tem um sentido e a vida, ela é equilibrada por leis soberanamente perfeitas. Deus é a perfeição, Deus é a vida, e nós estamos, portanto, nessa vida com Deus no nosso coração, todos nós, a criatura aquela mais complicada, mas Deus tem ali aquela luzinha que Ele leva consigo. Então, nenhum de nós está desamparado. Por isso que é uma doutrina de esperança. E por isso que nós temos que ter essa fé e essa esperança de que tudo vai melhorar. Como realmente, por uma lógica, ela realmente é uma doutrina de esperança, o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no momento que entendemos essa doutrina. Afirmativo. Se você entender o porquê das coisas, o porquê da vida, o porquê que você está passando nesta existência por essas situações, se você tiver essa compreensão, se compenetrar de que foi você que construiu e agora você tem que destruir o mal que ainda existe em você, você vai ter esperança de, no amanhã, aí é que vem a grande coisa da reencarnação. Amanhã você será melhor, você será feliz e você então realmente vai alcançar essa paz que você hoje às vezes não tem ainda consigo. Nosso programa infelizmente chegou ao final e eu gostaria de aproveitar uma mensagem de esperança aos nossos telespectadores. É uma mensagem bem rápida e bem simples. Com isso que nós falamos agora, tenhamos absoluta certeza. O nosso futuro, o nosso destino está na nossa mão, na mão de cada um de nós. Nós tenhamos então essa certeza de que nós precisamos entender o momento que nós estamos passando. Muita paz para todos os irmãos, que assim seja. Que assim seja. Quero agradecer a presença do nosso querido irmão Benício Góes, agradecer ao nosso Marcones, nosso colega, ao Ângelo, que está lá na técnica, e agradecer a audiência de todos os nossos irmãos e desejar uma semana repleta de paz e harmonia. Fiquem todos com Deus.